Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal, ou seja, livrai-nos do maligno, livrai-nos do demônio, livrai-nos do diabo, ou qualquer um dos mais de 20 títulos tristes que a palavra de Deus atribui a esse ser decaído. A pergunta de hoje é: os anjos decaídos foram criados antes, durante ou depois da criação do homem? Entenda-se, Adão e Eva. A resposta é dada com um versículo do capítulo 3 do livro do Gênesis. O versículo 1, vamos ao texto e teçamos alguns comentários. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? E continua. Não interessa tanto para esse nosso argumento que vem depois. Mas a constatação aqui, esse versículo, de que a serpente, imagem metafórica, metáfora para significar o diabo, o tentador, que fez essa pergunta que acabamos de ler. Ora, se aqui o diabo já está agindo e o homem acabou de ser criado, temos duas possibilidades. O anjo mau, o maligno, o diabo, se rebelou contra Deus, assunto de que já tratamos em outros programas, se rebelou contra Deus antes de fazer essa pergunta. Portanto, como Deus acabou de criar o homem e a mulher e os colocou no jardim e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, etc., enchei, povoai e submetei a terra, e lhes colocou uma proibição: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E aqui o diabo aparece para fazer essa pergunta que vai culminar no convencimento de Eva a comer do fruto. Das duas, uma. Ou Deus criou o anjo bom, que depois se rebelou, antes de criar o homem, ou criou os anjos depois que os homens, Adão e Eva, foram criados, ou concomitantemente, antes, durante ou depois da criação do homem. Fique à vontade para escolher a alternativa que você quiser. Com toda certeza, por causa desse versículo, Satanás se rebelou contra Deus antes de tentar o homem. Se ele se rebelou antes de Deus criar o homem, enquanto criou o homem, ou depois que criou o homem, isso está aberto. A Igreja nunca definiu oficialmente, temos conjecturas. Algumas delas dizem que Deus criou os anjos antes de fazer a luz. Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. A Bíblia não descreve a criação dos anjos, mas a criação do céu e da terra. E aí é que está, ao criar o céu, que é a morada dos anjos, enfim, Deus teria criado os anjos antes de criar o homem? Fique à vontade, se você quer defender essa hipótese. Se Deus criou os anjos quando criou os homens, e logo depois os anjos se rebelaram, e depois foram precipitados na terra e passaram a tentar os homens, fique à vontade. É certo, porém, uma coisa: a rebelião dos anjos aconteceu antes de Adão e Eva serem tentados por esse ser maligno. Isto é, quando houve essa tentação, é verdade, e assim por diante, o diálogo do diabo com Eva, que culmina na desobediência de Eva, já temos um anjo decaído. Já temos um anjo rebelde, que não tinha mais lugar no céu para ele e para os seus comparsas, e por isso foi precipitado à terra.